Buncefield, 2005. Controlo de catástrofes. Buncefield era o quinto maior parque de armazenagem de combustíveis de Inglaterra, sendo propriedade da Total UK Limited e Texaco. Estava situado a cerca de 4,8 km do centro da cidade, de Hemel-Hempstead, Hertfordshire. Começou a operar em 1968, quando ainda havia poucos edifícios na área circundante. Com uma capacidade total de 272 mil m3, armazenava combustíveis e outros produtos em tanques, mantendo as necessidades energéticas de Londres e sudoeste da Inglaterra, incluindo o aeroporto de Heathrow. Às 6 horas e 1 minuto do dia 11 de dezembro de 2005, uma série de explosões e fogos subsequentes destruíram o parque de combustíveis de Buncefield, em Hemel-Hempstead, a 40 km de Londres. Aproximadamente 180 bombeiros, 25 bombas de combate ao fogo e 20 veículos combateram durante 5 dias as chamas de um incêndio que foi descrito mais tarde como o maior ocorrido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A primeira explosão registrou um valor de 2.4 na escala de Richter, provocando uma série de danos em estruturas de empresas e habitações nas proximidades. O seu ruído foi ouvido do outro lado do Canal da Mancha, em França e na Holanda. Após uma série de especulações, a causa real foi determinada. A Comissão de Investigação Oficial chegou à conclusão de que ocorreu uma perda de contenção primária no tanque 912, originando o derrame de cerca de 255 mil litros de gasolina sem chumbo e que a dado momento se inflamou. O tanque tinha dois sistemas independentes de controlar o nível. O ATG, o Automatic Tank Gauging, é o indicador que permite a monitorização da operação de enchimento. E HLS, Independent High Level Switch, é o interruptor independente de nível alto. O Automatic Tank Gauging 45 possui 3 níveis de alarme. User High, que pode ser definido pelo operador para indicar o nível de operação. High é definido um nível do tanque abaixo do valor máximo da operação. High é definido abaixo do nível de atuação do IHLS. A dado momento, o nível automático ficou preso, deixando de indicar o nível real que o tanque possuía, ou seja, na consola indicava uma linha reta como se estivesse parado. O Independent High Level Switch é um sistema que fecha automaticamente sem intervenção do operador todas as entradas do tanque assim que o nível crítico é atingido. O tanque 912 estava equipado com este sistema independente desde 1 de julho de 2004. A sua forma de funcionamento obrigava à colocação de um aluquete na posição de serviço, de forma a garantir a sua operacionalidade. Depois do último teste, o equipamento foi deixado sem um aluquete, mantendo a posição de teste, pois as pessoas não tinham percebido a real importância que este aluquete desempenhava no funcionamento do IHLS. A falha dos dois sistemas em simultâneo deu origem ao sobreenchimento e consequente libertação de combustível para o exterior do tanque, tendo-se formado uma nuvem de vapores inflamáveis de gasolina de grandes dimensões. Outras falhas no sistema. Ecrã de visualização de níveis. Existia apenas um monitor para visualização de níveis de todos os tanques, apresentados em forma de cascata, limitando o controle visual de todos os níveis. Paragem de emergência redundante. O display apresentava um botão vermelho de paragem de emergência, botão esse que não funcionava, ou seja, se tivesse funcionado, teria desempenhado um papel importante nos procedimentos de emergência, já que terão demorado vários minutos para proceder ao fecho de todas as válvulas. Fonte de ignição. Existe mais do que uma teoria acerca da fonte de ignição. No entanto, a mais credível indica que terá sido a casa de bombas da rede de água de incêndio. Linha do tempo de eventos até ao início do incêndio. No dia 10 de dezembro de 2005, cerca das 19 horas, o tanque 912 da bacia A começou a receber gasolina sem chumbo, bombeada a cerca de 550 m3/hora. No dia 11 de dezembro de 2005, pelas 0 horas, o terminal encerrou para petroleiros e foi efetuada uma verificação de estoques. Quando esta verificação terminou pelas 3 horas, o nível do tanque de 912 apresentava uma leitura estática. No entanto, o seu enchimento prosseguiu a um enchimento de cerca de 550 m3/hora. Pelas 5h20, os cálculos efetuados estimam que a esta hora o tanque 912 já estaria cheio, dando início ao seu transbordo. O combustível, ao cair a partir do topo do tanque, formou uma mistura gasosa rica no interior da bacia A. Pelas 5h50, a nuvem de vapores começa a sair do parque, de acordo com a topografia, e espalha-se em direção a oeste. Entre as 5h50 e as 6 horas, a bombagem no pipeline TK para Hertfordshire e para o tanque 912 atinge valores próximos de 890 m3/hora. Às 6 horas e 1 minuto, ocorre a primeira explosão, seguida de outras, envolvendo em chamas cerca de 20 tanques. Resposta ao acidente. Às 6 horas e 8 minutos é declarado acidente de grandes proporções e montado um centro de controle local. O incidente obrigou à criação de uma zona de exclusão de público. Foram evacuados cerca de 2.000 pessoas. Nos horários de pico, este esforço contou com 25 viaturas de bombeiros, 20 veículos de apoio, 180 bombeiros envolvidos diretamente. A operação completa envolveu 1.000 bombeiros e forças de polícia de todo o país. A falta de água no local obrigou ao recurso de um lago que se encontrava a uma distância de 1.800 metros.
6 bombas de alto débito foram utilizadas para extrair 25 mil litros de água por minuto. Linha do tempo de eventos após o término do incêndio. No dia 15 de dezembro de 2005, 5 dias após o início, o incêndio é declarado como extinto pelos serviços de emergência. No dia 16 de dezembro de 2005, é iniciada a investigação de forma a garantir a preservação de provas e as operações de limpeza de forma segura. Alguns locais-chave permanecem inacessíveis durante semanas ou meses. Em fevereiro de 2006, toda a água contaminada foi removida do parque e armazenada, aguardando condições para a iluminação segura. Consequências: um prejuízo total de 1.216.710.000 euros. Centenas de casas em Hempstead tiveram de ser evacuadas. Algumas pessoas ficaram com as suas casas danificadas pela explosão. Foram colocadas em hotéis, enquanto outras foram hospedadas no centro comercial. Alguns postos de combustível locais relataram longas filas devido ao pânico gerado pela população com medo de ficar sem combustível. O porta-voz do Departamento de Comércio e Indústria deu garantias de que era suscetível de haver escassez de gasolina durante o incidente. O terminal de óleo fornecia cerca de 30% de combustível ao aeroporto de Heathrow. Por causa do fogo, teve de racionar o combustível ao aeroporto. Na área industrial de Maylands, os edifícios ficaram tão danificados que foram dados como inutilizáveis. O hospital Addenbrooke and Cambridge também foi afetado. O sistema de admissões e altas teve de ser substituído durante vários dias por um sistema manual. A hora da ocorrência às 6:01 e o facto de ter acontecido ao fim de semana são fatores que explicam um número tão baixo de feridos, sem nenhuma vítima mortal a registrar. Inexistência de uma cultura de segurança na empresa, falhas nos sistemas ATG e IHLS, sistemas de visualização dos níveis de deficientes, erros conceituais como a localização da casa de bombas e a bacia de reserva de água, inexistência de um sistema de detecção e alerta de atmosferas potencialmente explosivas, tensões secundárias e terciárias deficientes ou inexistentes.